Shalom, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. Estamos aí nessa semana, nesse próximo fim de semana, a nossa feira missionária, onde toda a igreja envolvida, trabalhando, se esforçando, para que mais uma vez Deus possa honrar esse esforço, honrar nossa fé e a gente consiga alcançar o alvo desejado. E essa semana eu quero pensar com você, refletir um pouco sobre a obra missionária. E hoje eu quero, com base no que está escrito no livro de Isaías, um texto muito conhecido, mas especificamente o verso 8 do capítulo 6, naquela grande experiência que Isaías tem quando ele entra no templo, que ele, no final daquela experiência, entendendo o que Deus tinha feito com ele ali, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Deus é para todas as pessoas que exercem fé em Cristo Jesus. Todos nós temos uma obra, todos nós temos um trabalho a fazer. Só depende da nossa disponibilidade de poder dizer assim: eis-me aqui. Quando Isaías entendeu a proposta de Deus, ele prontamente se colocou à disposição. A obra de Deus é para todos. Não importa a sua atividade intelectual, profissional, não importa que tipo de atividade você desenvolve, que tipo de capacitação você tem um chamado de Deus para a sua vida. Penso que todas aquelas pessoas que procuram colocar a sua vida à disposição do serviço do Senhor encontrará algo do qual Deus chamou para realizar. Na Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se viam sem condições de fazer. Mas quando Deus chama é porque Ele vê potencial em cada um. Quando Deus chama, o olhar de Deus não pode ser contrariado com o nosso olhar e dizer assim: mas eu não posso, mas eu não consigo. Porque se Deus vê em nós, e todas as pessoas têm esse olhar de Deus, para que se colocar à disposição da obra missionária, seja em que função, que atividade for, encontrará em Deus a capacitação. Por isso, nunca se vê, meu irmão, minha irmã, como alguém que não pode fazer alguma coisa quando Deus te chama. E é claro que o chamado de Deus é específico para cada pessoa. Ele chama uns para uma área, chama outros para a área que tem a ver com dons e talentos. Então é importante que você pense, assim como Isaías aí no verso 8, e você possa dizer: eis-me aqui. Percebe, irmãos, não é algo para se esperar uma resposta. É algo para responder. Se Deus diz assim para você, se Deus te chama para realizar algo, a sua resposta precisa ser decisiva e eu diria o mais rápido possível. Ainda usando aqui o exemplo de Isaías aí no capítulo 6, quando ele ouve, quando ele entende a proposta de Deus, ele imediatamente responde. Não sei se é o seu caso de ficar esperando dar uma resposta para Deus, de ficar esperando alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, é você ir, é você atender ao apelo de Deus. Após isso, deixa com Deus. Ele vai dar os caminhos, porque Ele espera primeiro que você se decida. Lembra de Moisés, que estava lá 40 anos cuidando das ovelhas e Deus o chamou, ele teve aquela resistência, mas quando ele aceitou, Deus foi providenciando tudo a seu caminho. Lembra de Gideão, quando ele estava lá escondido com medo dos inimigos e quando Deus o chamou, ele teve uma resistênciazinha, mas depois Deus foi dando os comandos e o direcionamento e ele foi seguindo. Pense em outros personagens bíblicos que seguem a mesma direção. Primeiro, irmãos, é a disposição, é sair e se colocar à disposição. As outras coisas Deus vai acrescentar. O apóstolo Paulo diz que não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se fosse de nós mesmos. O exemplo de Isaías é que o desafio de Deus para ele naquele momento, meu irmão, minha irmã, é se colocar à disposição de fazer alguma coisa, é uma disposição de coração de servir a Deus.
Lembra quando Jesus disse que a seara é grande e os ceifeiros são poucos? Mesmo que seja pouco, mas que eu e que você possa ser contado entre esses poucos, irmãos. E a gente continua a oração que Jesus falou, que rogai ao Senhor da seara, a gente continua orando, rogando, para que mais pessoas possam entender chamado e se colocar à disposição. Pense nisso, meu irmão. Deixa esse tempo de reflexão. Deus está te chamando para quê? Para que Deus está te chamando? Um envolvimento de alguma área, de algum ministério, um trabalho a ser realizado, que você ainda não atendeu, não espere mais, meu irmão. Se coloca à disposição. Diga como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E Deus vai usar a sua vida poderosamente. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra guardarei.